Ele já está conosco, Paulo Pimenta. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia para você que está nos acompanhando pelo YouTube, para você que está nos ouvindo pelo rádio. Que alegria estar aqui. Sextou. Sextou, a alegria é toda nossa. Sexta-feira já é um dia diferente, não é? E a gente poder começar o dia falando de coisa boa, de literatura, de histórias, também é sempre um presente. Paulo, qual que é o nossa dica certeira de hoje? Ariane, hoje eu trouxe um livro muito bom. Hoje eu vou precisar falar que ele é muito bom já de Já início, começando assim. assim. Chama-se De Mãos Dadas. É um livro escrito pelo Cláudio Tebas e pelo Alexandre Coimbra Amaral. Cláudio Tebas, que é um palhaço e também um educador, e o Alexandre, que é um psicólogo. E o livro é basicamente uma conversa entre essas duas figuras, né? É um livro que fala sobre a morte, sobre o luto. O que que acontece? O Cláudio, que é o palhaço, ele perde a mãe dele, já ali depois dos 90 anos. E aí ele começa a escrever para desabafar, tá ali no luto dele. E o Alexandre percebe esse movimento e começa a responder esses textos escritos pelo Cláudio. É um livro muito bonito. Não é um livro que tem a intenção, Ari, de fazer você superar o luto, mas Tá. ele é um conforto que traz, sabe? Ele acaba indo ao encontro dali, são 25 capítulos que vão sendo duplicados, né? O primeiro o Cláudio fala, depois o Alexandre fala, e ele vai ao encontro, não necessariamente uma resposta ipsis literis a tudo ali que está escrito, mas uma resposta muito mais ampla. Um livro muito bonito. Acho que ele fala, sobretudo, sobre o encontro, sobre empatia, sobre como você pode acolher a outra pessoa nesse momento de luto, né? Não tem essa intenção de fazer você, como é que eu posso dizer? De você se preparar para como você vai enfrentar o luto. Mas ele traz ali um alívio, um certo alívio, eu imagino, para quem está lendo. Foi isso que eu senti quando eu li o livro. E são todos esses capítulos que vão se entrelaçando ali. Eu achei incrivelmente bonito. Eu vou ler a primeira parte, que é o que o Cláudio fala logo no começo do livro. Ele diz o seguinte: Hoje faz 2 meses e meio que minha mãe morreu. Não é conta exata, não fico toda hora olhando para o calendário, mas sinceramente tenho a impressão de que ele não para de olhar para mim. Passou um dia, passou uma semana, já faz um mês, 2 meses e meio. Tenho tentado escutar essa voz como boa conselheira e viver uma saudade de cada vez, a saudade nossa de cada dia. Isso me sereniza e torna sobreviver mais possível. Mas infelizmente eu nem sempre consigo e quando vejo, fui abocanhado por uma saudade grande demais para suportar. A saudade da vida toda que vou ter sem ela, como se todo o futuro acontecesse naquele instante. Quando isso acontece, me desespero, fico sem ar, afogado num mar de aflição. Mas hoje faz 2 meses e meio que minha mãe morreu. Aos poucos estou aprendendo a lidar com o mar revolto. Faz algum tempo eu li que os surfistas de ondas gigantes, quando caem, não lutam contra a força da natureza. Sabem que seria inútil. São treinados para suportar até 4 minutos embaixo d'água. Apenas se concentram no seu corpo e literalmente contam os segundos enquanto esperam o turbilhão passar. Não sei quanto tempo eu consigo sobreviver submerso quando a onda do desespero me alcança, mas por instinto, como os surfistas, também me concentro nos segundos, no instante presente, na minha respiração e essencialmente na voz do calendário. Hoje faz 2 meses e meio que minha mãe morreu, e hoje não são 2 meses e meio, também não é todo o futuro. Hoje é só e dolorosamente hoje. É muito Caramba. bonito isso que ele escreve, né? E o livro todo vai sendo traçado dessa forma. Então o Cláudio acaba colocando ali todo esse desabafo. Ele fala sobre como foi a relação com a mãe, muito bonita, muita parceria. Em alguns momentos ele diz, né, que eles conversavam sobre a morte quando esse assunto finalmente chegou à casa deles e que eles riam disso, mas não um riso irônico, era um riso muito sincero, que eles iam ali traçando esse companheirismo e essa dupla mesmo que eles tinham para poder enfrentar esses momentos. Óbvio que ninguém está preparado para perder ninguém, e é isso que fica muito claro no livro. Ao mesmo tempo vem o Alexandre, um psicólogo, trazendo todo esse estudo que ele tem, né, para de uma forma acolher, de uma forma diferente, conseguir fazer com que a pessoa passe por esse momento. É um livro que muda a vida mesmo, assim, a forma como você vai enxergar a morte, a forma como você vai enxergar o luto. Não existe uma receita, não é uma receita de bolo, é claro,
mas eu acho que nesse livro, tanto o Cláudio quanto o Alexandre, eles deixam a gente muito à vontade com esse tema, por mais desconfortável que possa ser. Eu vou ler para você uma parte do que o Alexandre fala, o Alexandre que é o psicólogo, Vamos e lá. ele respondendo, né, as correspondências do Cláudio. Ele diz o seguinte: morrer, nascer e renascer são mesmo sinônimos para quem não está nascendo, morrendo, renascendo ou testemunhando com o coração inteiro. Cuidar é ser cuidado. Ser cuidado é ser remédio de quem cuida. Não há tanta separação entre os corpos que medicam e os que recebem o comprimido. Em uma rotina longeva de atenção a uma doença que consome a família inteira, todos são levados pela torrente de angústia. Para que possamos ser mais do que a lama que se esgueira rio afora com a enchente da vida, vale falar, gritar, chorar, sentir. Não por acaso há a palavra leito para quem está no hospital e para o rio. Estamos todos deitados na cama do tempo, que está passando como um vendaval úmido sob os corpos assustados. O medo nos envolve, é a real intersecção entre os humanos. Somos desamparo, olhe nos meus olhos. Eu sofro, eu tenho medo, me abrace. Somos medo, e por isso mesmo somos um. E esse segredo, vivido aqui entre nós que sofremos, a arrogância jamais saberá. Caramba, que É muito interessante. bonito, né, Ari? E você fica pensando que todo mundo, não é, já passou pela perda de alguém especial. Quem não passou certamente teme esse momento. A gente tem, né, a angústia, o próprio medo do desconhecido, da falta, de como lidar com a falta de alguém, a falta eterna de alguém. E eu não sei se eu estou equivocada, mas me parece que o Cláudio ali faz as vezes de cada um de nós e que a gente se enxerga no que ele vai falando, nos sentimentos que ele relata, no passar ou no não passar do tempo depois da morte dessa mãe. E aí entra, como que numa terapia mesmo, esse outro lado, essa outra fala, trazendo uma análise mais ampla, trazendo um olhar de empatia, tentando mesmo ressignificar esse momento de dor. Eu acho tão lindo porque, obviamente, a gente já falou isso em algumas oportunidades aqui, terapia é um presente, eu diria até uma necessidade para todos nós. Agora você vê que um livro com um diálogo assim intercalado e trazendo a visão de alguém que é especialista, ao mesmo tempo a dor de alguém como qualquer um de nós, Sim. pode ensinar a gente e curar a gente também. Exatamente, ele faz às vezes dessa terapia, né? Como se a gente estivesse assistindo ao vivo ali, a gente estivesse participando dessa sessão, dessa consulta. É muito bonito porque a gente está no lugar do Cláudio várias vezes. Sim. O trecho que eu li aqui foi para exemplificar o Cláudio dizendo que a mãe dele havia morrido, como é que ele via esse tempo passando, mas o livro não é só tristeza, não. Assim, o livro tem muitos momentos engraçados. As histórias do Cláudio com a Inês, a mãe dele, é muito bonita. Ele chama ela de mama e tal, vai passando no livro toda essa cumplicidade que eles dois tinham, né? Por mais que ela já tivesse 90 anos, o Cláudio já fosse um homem adulto ali quando a mãe dele morre, mas ao mesmo tempo você vê como a gente se torna refém, como a gente é pequeno diante da perda de alguém, né? Diante da morte. E ali a gente é abraçado enquanto a gente está lendo. A sensação é de que a gente está abraçando o Cláudio e ao mesmo tempo a gente está se abraçando. Uhum. Porque são histórias que a gente vai passar. Mesmo quem nunca perdeu ninguém muito próximo, já viveu histórias de pessoas próximas que perderam alguém. Sim. E viu como é que funciona o luto, como é que funciona toda essa dinâmica ali no momento da despedida. Então, Cláudio e Alexandre, com certeza, eles fazem ali uma dupla que trazem pra gente... essa dupla que traz pra gente uma... Como é que eu posso dizer? Esse respiro. A gente está falando de um assunto muito difícil, que é a morte para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo eles fazem tudo isso ficar muito leve. Eu recomendo de olhos fechados esse livro chamado De Mãos Dadas, Cláudio Tebas, Alexandre Coimbra Amarão. Logo aqui na capa do livro diz: um palhaço e um psicólogo conversam sobre a coragem de viver o luto e as belezas que nascem da despedida. É muito bonito, né? Que demais. Excelente dica. Esse foi Paulo Pimenta, sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Paulo, valeu por hoje. Bom fim de semana. Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego, para você que está nos acompanhando também. A gente se encontra aqui na sexta-feira que vem e também tô lá no Instagram, @PimentaPaulo. Se tiver alguma dica de livro, só mandar que a gente traz para cá.